Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de julho de 2026. Zelensky demite ministro da Defesa. É uma segunda mudança, acho que em 6 meses aproximadamente. E isso tem reflexos até negativos sobre a Ucrânia. Nesse vídeo você vai entender os bastidores da exoneração abrupta do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acompanhe a indicação do general Igor Klimenko para assumir o cargo máximo da pasta e os desafios no recrutamento de novos soldados. Descubra os detalhes do forte embate ideológico entre os jovens tecnocratas e os generais da antiga escola pós-soviética da Rússia. Inscreva-se agora no canal para acompanhar as análises de guerra mais densas e diretas da internet. Aqui você vê a verdade, este é o canal da verdade. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo para fortalecer a cobertura do canal sobre os rumos do conflito. Peço que você também comente abaixo o que você pensa sobre essas mudanças no comando militar ucraniano em meio aos combates contra a Rússia. A demissão de Fedorov e a indicação de Klimenko. É o general Klimenko, é um militar. O presidente Volodymyr Zelensky exonerou Mikhailo Fedorov do cargo de ministro da Defesa da Ucrânia, em um movimento crucial da guerra. A decisão foi tomada após uma longa e tensa reunião estratégica com a alta cúpula militar em 15 de julho próximo passado, ou seja, na data de ontem. Esta medida de impacto faz parte da mais recente reformulação estrutural do governo executivo em Kiev. Aliás, a propósito, um ou 2 dias antes, a primeira-ministra também foi exonerada. E a primeira-ministra tinha sido nomeada recentemente também, há uns 6 meses mais ou menos, e o Zelensky ofereceu para ela a embaixada da Ucrânia em Washington, nos Estados Unidos da América, mas ontem, ela já disse que não aceitaria. Bom, Fedorov confirmou a sua saída nas redes sociais, declarando que foi uma grande honra servir ao povo americano. Em seu balanço de gestão, o ministro destacou mais de 20 grandes realizações de seu mandato na pasta de defesa. Entre os sucessos mais importantes está o desligamento completo dos sistemas de satélite Starlink utilizados pelos russos, ou seja, desligamento para os russos. Ele também conduziu com sucesso a campanha contra linhas logísticas da Rússia na península da Crimeia ocupada. Além disso, Fedorov liderou uma reforma militar que ele mesmo classificou como impopular, mas extremamente importante. Eu acho que é aí que ele caiu por causa disso. Impopular entre a oficialidade do exército, entre acho que quase todo o exército praticamente. Acho que essa mudança que ele queria fazer tinha que ser feito um acordo, uma negociação com os militares. E eles, descontentes, fizeram a pressão para o ministro, que não é do meio, né? No meio ele é em inglês é um outsider, né? Um cara que veio de fora, da fora do meio, então é muito difícil para ele fazer essas mudanças e ele acabou caindo. Apesar que, na minha opinião, o Zelensky preferiria esse tecnocrata. Ele é um tecnocrata da área científica, ele é responsável por desenvolvimento de produtos que faziam frente aos russos. O Zelensky gostou do trabalho dele, que não tem nada a ver com milico, quer dizer, tem com armamento, robótica e tal. Ele é dessa área, da área da inteligência, mas não inteligência militar, né? Da inteligência de criar novos produtos que tem auxiliado a Ucrânia. Ele nomeou o ministro da Defesa, mas não se deu bem justamente porque bateu de frente com os militares. E aí se deu mal, porque a guerra hoje precisa de militares, ela precisa de técnicos, de engenheiros, de cientistas que desenvolvam mísseis, drones, né, como a Ucrânia está fazendo e está aperfeiçoando. Mas lá no teatro de operações ela precisa de militares, de generais, de coronéis, né, oficiais em geral, sargentos e soldados, ela precisa disso. Então acho que aí é que não deu certo.
ele talvez fosse um bom ministro se ele tivesse sido aceito pelo establishment militar. Não foi. E também, se fosse em tempo de paz, seria mais fácil. Fazer reformas militares na visão de um tecnocrata que não conhece o meio é muito difícil. Muito difícil durante uma guerra. Acho que já em tempo de paz é difícil, e principalmente durante uma guerra. Acho que por causa disso, os militares nunca aceitaram ele. E ele admitiu, né, o Fedorov, o ex-ministro, que a construção de uma cultura de responsabilidade dentro do antigo sistema ainda era um desafio. Então isso é uma coisa, o que os militares se queixavam, uma cultura de responsabilidade. Pô, estamos ganhando a guerra, viramos o jogo, o general Sirski e seus generais inventaram um sistema de defesa ativa que recuperou muito território, e ele vem falando de uma cultura de responsabilidade. Aí entrou em choque, né? Difícil eles obedecerem o ministro. E o Fedorov, no entanto, ele afirmou que continuará trabalhando pela vitória com velocidade de inovação para derrotar as tropas da Rússia. Acho que é o meio dele, né? Ele trabalha com inovação, ele é um técnico altamente especializado, e aí acho que ele vai se dar bem e vai continuar. Não sei se ele vai ter uma outra função no governo atual do presidente Zelensky. E o general Klimenko, que é o novo ministro, ele possui um histórico de rigor, é conhecido como uma pessoa séria, proba, né, que não tem problemas com corrupção. E, na realidade, os ministros da defesa da Ucrânia, até agora, nenhum deles tinha problema de corrupção. Todos estavam limpos, de uma maneira geral, os ministros do Zelensky. E ele estava comandando, ele era a Polícia Nacional. Não estava, ele comandou de 2019 a 2023 a Polícia Nacional. Ele era muito rigoroso, um cara muito sério, e ele foi muito bem visto na época. E ele então reassumiu depois disso o Ministério do Interior, após a morte do antecessor Donis Monastersky, que faleceu em um acidente de helicóptero. A nomeação do Klimenko aguarda apenas a aprovação e votação do parlamento, que vai acontecer hoje. Talvez quando vocês estejam vendo o vídeo, ele já tenha sido aprovado. Acho que vai ser ele e o parlamento não vai negar. Porta-vozes do governo afirmam que Klimenko ficou surpreso com o convite, mas seguirá as ordens como um oficial disciplinado. Ele faz o que o chefe manda. Parlamentares de diferentes partidos políticos, incluindo a base do governo, mostraram preocupação com essa mudança. Deputados da oposição declararam que esta alteração no comando de defesa pode ser uma má notícia para a estabilidade. Analistas políticos alertam que trocar o ministro da Defesa em períodos curtos gera instabilidade na administração da guerra. Acho que sim, mas acho que não vai ter problema na estabilidade aqui, na minha opinião. Isso problemas deles lá. Por quê? Não vai ter problemas, mesmo que eles dizem que podem causar caos interno. Eu não acredito, porque ele era uma pessoa de fora e o exército continuou como está. O Zelensky não mudou nada no exército. Mesmo que ele fez declaração que vão fazer algumas mudanças estruturais e que talvez até tenha que mexer no exército. Mas eu não acredito, porque o general Sirski está indo bem, a não ser que ele queira sair. Mas isso pode implicar na motivação do pessoal dele. Então, acho que o Zelensky não vai mexer nisso aí. E a guerra continua com a mesma intensidade e com o mesmo pique, né? Os motivos desse conflito interno, né, e a escola pós-soviética, que o pessoal estava falando muito ontem, na Ucrânia, em Kiev, né? Os motivos por trás da demissão abrupta decorrem de fortes conflitos entre Fedorov e o comandante em chefe Alexander Sirski. Sirski justificou a mudança citando um grave desentendimento entre o Ministério Civil e a liderança do Exército. Ele chama ali que o Ministério da Defesa é um Ministério Civil, e não estavam se dando bem com o Ministério, com o Exército. O presidente sinalizou que a liderança militar no país precisa ser reestruturado para enfrentar a Rússia de forma eficaz. A falta de sintonia entre os comandos prejudicava o fluxo de decisões em operações de defesa em cada província. E fontes internas, né, mas isso aí é fofoca para tentar agradar um pouco o Fedorov. O Zelensky não falou isso,
fontes internas dizem do governo do Zelensky, apontam que até a demissão do general Sirski poderá ser considerada se os resultados não aparecerem. Mas estão aí. Não, a Rússia não tomou nada, os resultados já existem. E não conseguiu avançar. E não está conseguindo avançar e a Ucrânia está retomando o território. Está bombardeando, inclusive, em muita profundidade, sitiando a Crimeia. Os resultados que o exército ucraniano está apresentando são muito bons. Problemas com o recrutamento de novos oficiais e a mobilização geral foram citados como causas diretas da exoneração. O governo enfrenta uma forte pressão social e logística para integrar novos combatentes nas linhas de frente da guerra. Zelensky espera que Klimenko se concentre em resolver as falhas críticas de alistamento e no reforço das fronteiras. O presidente declarou publicamente que deseja ver as forças armadas da Ucrânia totalmente unidas e em sintonia. As tensões entre Sirski e Fedorov aumentaram devido à abordagem de reformas defendidas pelo jovem ministro tecnocrata. Nem todos os generais tradicionais estavam satisfeitos com os planos de reformulação e digitalização do Ministério da Defesa. Ele queria digitalizar tudo lá, né? Então ele estava se preocupando como um burocrata e os generais se preocupando com a guerra. Então não dava certo. E ele transformou o Ministério da Defesa, que devia ter bastante militares, transformou mais em um Ministério Civil, né? E acho que com a chegada do Klimenko, o clima vai ser melhor, né? Muitos militares consideravam as propostas de Fedorov voltadas para a tecnologia como distantes da realidade cruel do fronte. E muitos mesmo diziam que, puxa, ele está se preocupando com coisas que teríamos que fazer em tempo de paz. Agora temos que brigar e ganhar essa guerra, né? A antiga escola de guerra do período da Rússia, que é a escola soviética, ainda exerce influência em parte dos comandantes atuais, porque eles foram educados, na realidade, pessoas aí que têm 60 anos nessa faixa, que é o próprio comandante do exército tem, declararam que Fedorov foi deposto por enfrentar o sistema militar tradicional e interesses de grupos antigos. Não acredito isso. Porque esses que eles chamaram aqui de soviéticos, não tem nada de soviético. Eles nasceram só naquela época, mas não eram militares naquela época. A formação deles já foi depois, né? A independência da Ucrânia já tem muito tempo, desde 1991, então já foi muito depois, onde ficaram jovens, adultos, aí foram formados oficiais. E, se não todos, a maioria dos oficiais superiores e generais ucranianos, eles têm escola de comando de Estado-Maior nos países do Ocidente, tais como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc. E França também, os principais estou citando aqui. E esses grupos são, na realidade, acho que resistência todo mundo pode fazer. Eles fizeram resistência a essas mudanças burocráticas que eles quis fazer agora em tempo de guerra. E o general Klimenko foi justamente escolhido devido a seu perfil de executor, seguindo fielmente as ordens do alto comando. Ele não está nem aí. O alto comando para ele é o presidente Zelensky. O novo indicado não possui ambições de popularidade política e não deve entrar em conflito direto com os generais. Essa é a minha opinião. Zelensky busca um ministro que garanta a disciplina absoluta enquanto o exército combate as investidas de Moscou. A reestruturação, aí isso que eu acho que o Fedorov não estava fazendo bem. A reestruturação acontece enquanto a Rússia segue lançando ataques de mísseis e drones contra a infraestrutura civil. Chegou a se falar na imprensa que talvez na próxima eleição o Fedorov, que é o ministro da Defesa, se ele estava se saindo bem, diziam assim, né? Ele pode, quem sabe, ser candidato a presidente. Então tem essas coisas aí, a mosca azul morde o cara e o cara fica achando que vai ser candidato mesmo, né? E o foco da Ucrânia continua sendo a manutenção, na realidade, da unidade civil entre civis e militares para garantir a vitória final desse conflito. Acho que foi acertada essa mudança, apesar de muito pouco tempo para mudar ministro, mas acho que agora vai continuar, né? A demissão do Fedorov, do Mikhailo Fedorov, expõe o complexo desafio de reformar as estruturas de defesa no meio de uma guerra de alta intensidade. O embate entre a modernização tecnocrática e a tradição militar pós-soviética dita os novos rumos do comando em Kiev. Independentemente das mudanças políticas no Ministério das Forças de Kiev, mantém o foco absoluto na defesa de cada província contra a agressão da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.
Muito obrigado.